eu sou o professor Amos Salles, vamos estar estudando um pouco sobre triângulos e vamos ver um pouco da sua classificação. Sabendo que um triângulo é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Sabemos também que há 7 tipos de triângulos e sua classificação depende da disposição dos ângulos, que podem ser isósceles, equilátero, escaleno, retângulo, obtuso, agudo ou equiângulo. Vamos ver as propriedades comuns a todos os triângulos. Primeiro, a soma dos ângulos internos de um triângulo somam sempre 180 graus. A soma dos ângulos externos sempre resultam em 360 graus. Os vértices do triângulo são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, A, B e C. Já os lados são representados por letras minúsculas do nosso alfabeto, A, B e C. Vamos ver alguns tipos de triângulos. Os triângulos eles podem ser classificados de duas formas, pelos lados e pelos ângulos internos. Independente da sua classificação, os triângulos eles podem ser mais de um tipo ao mesmo tempo. O triângulo isósceles ele tem dois lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. O lado desigual é, em geral, utilizado como referência de base. Então, nós temos aqui o exemplo. Esses dois lados aqui têm a mesma medida. E esse lado tem a medida diferente, que é a referência da base. Então, coincidentemente, esses dois ângulos também vai ter a mesma medida. E esse ângulo aqui vai ter uma medida diferente. O triângulo equilátero, todos os seus lados têm a mesma medida, representado por letra A e A, afirmando que todos os lados têm a mesma medida. Coincidentemente, também os seus ângulos vão ter a mesma medida, que é 60, 60 e 60 graus, que vai somar 180 graus. O triângulo escaleno, nenhum dos seus lados tem medidas iguais, são todos com medidas diferentes. O triângulo retângulo, um dos seus ângulos forma 90 graus. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo e este ângulo forma 90 graus. O triângulo obtuso, um de seus ângulos é maior que 90 graus. Na sequência, nós vamos estar estudando o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus. E 2 ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90. Se um vai ter 90, a soma dos outros dois vai dar também 90 para dar igual a soma dos ângulos internos, igual a 180 graus. Então, nós estamos vendo aqui dois triângulos, A, B, C, e os seus lados, A, B e C, representados com letras minúsculas. Também vemos outro exemplo aqui, de um triângulo retângulo, o ângulo 90 graus aqui. Vamos ver algumas características do triângulo retângulo. Os lados do triângulo retângulo. O lado oposto do ângulo 90 graus é chamado de hipotenusa. Esse é o maior dos 3 lados da figura. Os demais lados são denominados de cateto adjacente e cateto oposto. Note que a hipotenusa é representada como A e os catetos como B e C. Então, nós podemos estar aqui, triângulo A, B e C, a hipotenusa, nós vamos estar aqui o lado B e o lado C. Certo? Então, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é este lado aqui, representado pela letra A minúscula do nosso alfabeto. Os catetos adjacente e oposto
vai depender do ângulo em que nós estamos analisando. Se estamos analisando esse ângulo aqui do lado B, o cateto oposto vai ser justamente esse segmento de reta AC. E o cateto adjacente, BA ou AB. E a hipotenusa, lembrando, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se estivermos analisando este ângulo aqui, C, o cateto oposto vai ser justamente esse lado AB ou BA. E o cateto adjacente, o lado AC ou CA. Vamos ver também o cálculo do perímetro e da área do triângulo retângulo. Como fazemos para calcular o perímetro do triângulo retângulo? O perímetro de um polígono qualquer é o comprimento da soma de todos os seus lados. Então, para calcular o perímetro do triângulo retângulo, basta somar os seus lados. Perímetro, representado pela letra B, é igual à soma dos lados dos catetos, a hipotenusa mais os catetos oposto e adjacente. E a área do triângulo retângulo, assim como de um triângulo qualquer, é a metade do produto entre a base e a altura. O que o triângulo retângulo tem de especial é que um dos seus catetos coincide com a sua altura, já que eles são perpendicularmente entre si. Então, para calcular a área, multiplicamos os catetos e dividimos o resultado por 2. Então, os dois catetos, representados por letra minúscula A e B, dividido por 2 é igual à área do triângulo retângulo. Então, temos aqui uma observação. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado, o cateto oposto é aquele em frente a um determinado ângulo e um cateto adjacente é aquele em frente a um determinado ângulo. Então, se estivermos analisando esse ângulo desse lado aqui, este ângulo aqui, o cateto oposto é justamente esse lado AC. O cateto adjacente, esse lado AB. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos ver aqui um exemplo de cálculo do perímetro e da área de um triângulo retângulo. Calcule o perímetro e área do triângulo retângulo a seguir, sabendo que seus lados foram dados em centímetros. Então, nós temos aqui este triângulo retângulo de medidas 8, 15 e 17. Então, para calcularmos o perímetro, é só somar os seus catetos, os dois catetos com a hipotenusa. 8 mais 15 mais 17. Nós vamos encontrar o perímetro. 8 mais 15, 23. 23 com mais 17 igual a 40 centímetros. E para calcular a área, só multiplicar os dois catetos, A e B, ou BA, e dividir por 2. Nós temos aqui 8 vezes 15 é igual a 120. 120 dividido por 2 é igual a 60 centímetros quadrados. Lembrando que a área é dada sempre em elevado ao quadrado, seja em centímetros, seja em metros, seja em quilômetros, será sempre elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Obrigado a todos. Até a próxima.